Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com as raízes da função quadrática. E também vamos ver a relação dessas raízes com o gráfico da função do segundo grau. Beleza? Bom, antes da gente iniciar essa aula, tem que dar um breve aviso para você. Se você não assistiu às nossas duas primeiras aulas de função do segundo grau, recomendo que você assista. Está aí na seção de matemática, a gente teve uma aula de introdução à função do segundo grau, onde eu apresentei a definição, propriedades importantes. Na nossa segunda aula a gente falou da relação dos coeficientes da função com o gráfico, tá? Foi um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem explicadinho, bem curtinho. Assiste lá se tu não assistiu, porque vai ser muito importante para você, já que você vai precisar disso para entender o que vai ser trabalhado aqui, beleza? Então se tu não assistiu, só cola lá na seção de matemática que tá lá para ti, beleza? Agora sem mais delongas, vamos para a aula. Beleza, gente? Então tá aqui, ó. Raízes da função quadrática. Eugênio, por que tá aparecendo aí raízes? Porque olha só, galera. Quando a gente trabalha com função de segundo grau, a gente está trabalhando, no caso, com uma equação de segundo grau. A gente sabe que uma equação de segundo grau ela pode ter duas raízes reais, duas raízes iguais, ou nenhuma raiz real. Isso daí depende do delta, como a gente vai ver mais para frente. Tá, mas olha só, a gente define a raiz como sendo basicamente o valor de x que zera a função. E como na maioria das vezes a gente vai ter mais de uma raiz, então a gente define o seguinte, que as raízes da função quadrática são basicamente os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero, ou seja, são os valores de x que zeram a função, tá? Galera, isso aqui é muito simples, tá? É basicamente aquela mesma ideia que eu apliquei à função do primeiro grau, tá? A gente tem a lei de formação da função do segundo grau, que no caso é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa é a lei de formação, né? Para a gente determinar a raiz de uma função do segundo grau, basta tu igualar a lei de formação a zero. Então, no lugar de f de x, tu vai colocar o zero. Aí, o que a gente vai obter, Eugênio? A gente vai obter uma equação do segundo grau. E a gente sabe que para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que saber mexer com delta e bhaskara ou com soma e produto. O que eu recomendo? Recomendo que tu resolva por delta e bhaskara, porque o delta ele vai ser importante aqui no nosso estudo de gráficos também, tá? Bom, vamos relembrar aqui algumas fórmulas aqui, só a título de relembrar mesmo. Bom, essa primeira fórmula aqui é a fórmula do delta, né? Qualquer um sabe essa fórmula, né? Delta, no caso, é b quadrado menos 4ac. Beleza? Também temos a fórmula de Bhaskara, que no caso é menos o b, não pode esquecer desse sinalzinho, senão dá tudo errado, mais ou menos a raiz de delta dividido pelo 2a, tá? Lembrando que você tem que levar sinal em consideração aqui, tá? Então isso daqui é o método clássico, é o que todos os professores ensinam para vocês, né? É o que tu aprende na escola lá com a tia, com o tio, é o que você aprende, tá? É o mais utilizado, e é o que eu uso, inclusive, tá? Ou você pode utilizar também, a soma e produto, né? Que isso daí vem de polinômios, né? Não vem nem da função do segundo grau, isso aqui vem de polinômios, que é um assunto que vocês vão ver no terceiro ano. A gente pode escrever o seguinte, que a soma das raízes, no caso, é menos o b dividido por a, e a gente pode escrever que o produto das raízes, no caso, ele é dado por c sobre a. Aí no caso, galera, você vai ter que fazer meio que uma interpretação acerca disso, tá? Por isso que eu recomendo esse método aqui. A gente vai ver mais pra frente que o delta ele vai estar relacionado com o gráfico também. Por isso que eu recomendo você usar delta e bhaskara, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai apagar isso daqui e agora a gente vai resolver aqui alguns exemplos acerca de raízes, né? De como calcular a raiz, né? A gente vai resolver então aqui algumas equações do segundo grau, tá? Depois a gente vai falar da relação das raízes com o gráfico, tá? Mas antes da gente partir para esses exemplos, eu tenho que falar uma coisa muito importante com vocês aqui. Galera, as raízes, no caso, vou colocar aqui, eu não vou escrever isso aqui porque eu estou utilizando o mouse, tá? Minha caneta de touch não chegou ainda. Anota isso daí no teu post-it que eu vou digitar agora. Anota no teu post-it, no teu caderno, na tua apostila, no teu livro, onde tu quiser, numa folha. Anota até no braço se precisar. Cara, as raízes são basicamente a parte em que a parábola vai cortar o eixo x. Então, eu vou escrever aqui eixo x, só para vocês terem uma noção, tá? Então, as raízes, se bater numa questão objetiva lá, qual que é a relação das raízes com o gráfico? As raízes são basicamente os pontos em que o gráfico corta o eixo x. Isso daí vale para qualquer função, tá? Uma generalização que a gente pode fazer. Beleza, gente? Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pausar aqui, eu vou apagar isso aqui tudo e vou colocar alguns exemplos para a gente resolver. Depois eu vou falar da relação das raízes com o gráfico, mas apresentando exemplos, beleza? Mas não se esqueçam disso daqui, tá?
As raízes são basicamente os pontos em que a parábola corta o eixo x. Tá? A gente viu que o C era basicamente o ponto em que a parábola cortava o eixo y. As raízes são basicamente os pontos em que a parábola corta o eixo x. Beleza? Vou apagar aqui para a gente continuar. Tá? Beleza, gente? Vamos resolver aqui alguns exemplos então. Temos aqui no total 8 exemplos. Tá? Então vamos resolver aqui, ó, utilizando às vezes delta e Bhaskara, às vezes aqui some produto. Tá? Em alguns casos nem vai precisar. Tá? Primeiro caso aqui, a gente tem ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para determinar as raízes, basta igualar a lei de formação a zero. Então a gente vai ter aqui uma equaçãozinha do segundo grau, coisa bonita, coisa fácil de fazer. Tá? Então vamos aqui de letra A então. Então deixa eu fazer aqui de azul. Azul é uma cor bonita que eu gosto. Então vamos lá. X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. Tá? Bom, galera, vou tentar simplificar aqui ao máximo para a gente não ficar com uma aula muito longa, tá? Então vamos lá. O delta, no caso, ele é b quadrado menos 4ac. Não vou colocar aqui b quadrado menos 4ac toda hora, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então vou colocar direto. O b, no caso, é o menos 3, tá? Porque ele acompanha o x. Acredito que vocês não tenham dificuldade com isso. Então, menos 3 ao quadrado, no caso b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que no caso a gente pode notar que é o 1, né? 4 vezes o 1, vezes o c, que no caso é o 2, tá? Então o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, isso daí vai dar 9. Né? 9 menos 4 vezes 1 vezes 2, 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 9 menos o 8, isso daí vai dar, ó, vai dar 1. Né? Então beleza. Agora vamos jogar na fórmula de Bhaskara. X, no caso, menos o b, né? Então a gente coloca o menos da fórmula. Peraí, a gente coloca o menos da fórmula, agora a gente coloca o b aqui. O b, no caso, vale menos 3, então a gente coloca aqui entre parênteses menos 3, tá? Isso daqui, mais ou menos a raiz de delta, que no caso é a raiz de 1, dividido por 2 vezes o a, que no caso é 1. Então, 2 vezes o 1, tá? Então, vamos mexer com isso daqui, ó. Galera, esse menos que está do lado de fora do parênteses, multiplica com o que está do lado de dentro. Então, a gente vai ter menos vezes menos, a gente vai ter mais. Então, a gente vai ter o seguinte, que esse x, no caso, vai ser dado por 3 positivo, mais ou menos 1, dividido por 2, certo? Então a gente vai ter duas opções de raiz. A gente vai ter uma raiz x1 e uma raiz x2, certo? Então vamos lá. Raiz x1 vai ser dada por 3 mais 1 dá 4, dividido por 2, a gente vai ter 2. Então essa aqui é a nossa primeira raiz, tá? Então essa primeira raiz eu coloquei aqui mais, tá? Essa primeira raiz aqui a gente utilizou mais, tá? Agora vamos para a segunda raiz aqui, ó. 3 menos o 1, no caso, dá 2 dividido por 2, dá 1. Então tá aí, ó. Beleza, matamos aí a primeira. Show! Vamos resolver aqui a segunda? Segunda vamos resolver pelo mesmo método? Vamos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a segunda do lado. Então, do lado não, vou fazer aqui do outro lado, aqui à esquerda da tela, porque senão vai ficar foda. Vamos lá. A gente tem menos x ao quadrado mais 7x menos 12, tá? Galera, aqui eu vou tentar colocar o mais direto possível, porque senão, pelo que eu tô vendo, tem muita equação aqui pra gente resolver. Tá? Ainda tem a parte gráfica. Se eu ver que vai ficar muito extenso, eu passo a parte gráfica numa outra aula, tá? Essa aula fica só de demonstração mesmo, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, b quadrado, no caso, 7 ao quadrado. Vamos fazer aqui 7 ao quadrado, a gente sabe que é 49, né? Agora, presta atenção nisso aqui. Menos 4 vezes o a no caso é menos 1, tá? Menos 1. Menos o b, que no caso, perdão, vamos lá. B quadrado menos 4ac. O a, no caso, vale menos 1 e o c, no caso, vale menos 12. Vamos lá, gente. Olha só. Que sacada. Olha, tem que tomar cuidado com essa, quando tem número negativo no coeficiente, galera. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Menos 1 vezes menos 12 vai dar 12 positivo. 4 vezes 12 dá 48. 49 menos 48 vai dar 1. Galera, vou diminuir um pouquinho minha voz aqui. Vou ver se eu aproximo o microfone um pouco da minha voz. Minha boca, na verdade, né? Porque o pessoal daqui de casa está dormindo. Agora é 00:30. Eu não quero acordar eles, né? Porque eles trabalharam, caralho. E eu tô aqui gravando. Eu também estou trabalhando, mas não posso trabalhar os outros. Beleza. Então tá aí, gente. Vamos jogar na fórmula de Bhaskara agora. Agora vocês têm que tomar um cuidado muito cuidado aqui. Olha só. Então, menos o b. No caso, o b é positivo, né? Então, a gente coloca menos
O b, no caso, vale 7 mesmo, coloca o 7 aqui. Tá? A gente só coloca entre parênteses quando for negativo, tá? Para a gente não fazer confusão. Mais ou menos a raiz de delta, que no caso vai ser mais ou menos a raiz de 1, que no caso vai ser o próprio 1. Isso aqui dividido por 2 vezes o a. Aí o camarada já deve estar pensando, Eugênio, vai dar 2? Olha só, galera, o a, no caso, vou marcar aqui em vermelho para vocês, ó. O a, no caso, vou marcar aqui em amarelo é melhor, ó. O a, ele vale menos 1, tá? É menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então aqui no caso vai ser menos o 2, tá? Então a gente vai ter duas opções de raiz. A gente vai ter uma raiz x1 ou a gente vai ter uma raiz x2, tá? Então vamos lá. Menos 7 mais 1 vai ficar menos o 6, dividido por menos o 2. Isso daqui vai dar, ó, divisão de números de mesmo sinal, resultado positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Agora vamos lá. Menos 7 dividido por menos 1, perdão, menos 7 menos 1 vai dar menos 8. Você tem uma dívida de R$7 e faz mais uma dívida no valor de R$1, você fica uma dívida no valor de 8. Menos 8 dividido por menos 2, divisão de sinais iguais, resultado positivo, 8 por 2 dá 4. Tá aí, ó. Mais uma que a gente matou. Beleza? Bom, galera, eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente vai ver mais para frente que utilizar esse método aqui, ele é muito eficaz, né? Porque a gente vai poder sanar muita coisa. Mais para frente eu vou explicar isso, tá? Agora a gente vai tratar de resolver aqui as equações. Aí você deve estar pensando, Eugênio, eu já sei resolver a equação. Cara, se você já sabe resolver a equação de segundo grau, o que eu recomendo? Então, adianta o vídeo, né? Mas como o meu curso é um curso muito didático, eu busco atender todo mundo. Pode ser que a pessoa que assinou meu curso não sabe fazer equação de segundo grau. Eu estou aqui fazendo, né? Porque todo mundo tem que ficar incluso, né? Todo mundo tem que estar no foco, como diz meu amigo Thiago Ventura. Então vamos lá. A gente tem aqui na letra C, a gente tem, ó, 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Tá, vamos resolver aqui. Vamos lá, gente. Delta, no caso, vai ser igual a menos 7 ao quadrado, que no caso vai dar 49. No caso seria o b ao quadrado, no caso é menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que no caso vale 3, vezes o c, que no caso vale 2. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, 49. Aí, olha só. 4 vezes o 3, no caso, dá 12. Vezes 2 dá 24. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai encontrar 25. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. Vamos escrever aqui. Fórmula de Bhaskara. Menos o b. Então, a gente coloca menos aqui da fórmula. E aqui no lugar do b a gente coloca o menos 7. Mais ou menos a raiz de delta. Delta, no caso, vale 25. Então, é mais ou menos a raiz de 25. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a. Só que no caso, ó, o a ele vale 3. Então, é dividido por 2 vezes o 3. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Vou aproximar um pouquinho aqui, ó. A gente vai ter x igual a... Esse menos que está aqui fora multiplica o que está aqui dentro, fica positivo. Já expliquei isso para vocês, né? Então vai ficar aqui 7, mais ou menos a raiz de 25, no caso é 5, dividido por 6. Tá? Então a gente vai ter duas raízes, a gente pode ter uma raiz x1 ou a gente pode ter uma raiz x2. Tá? Então vamos lá. 7 mais 5 dá 12. Né? Dividido por 6, isso aqui vai dar 2. Beleza. Aí, ó, 2. Agora vamos lá. 7 menos o 5, isso daqui vai dar 2. Dividido por 6, né? A gente não vai encontrar um número natural, né? Então a gente pode simplificar aqui, ó, divide por 2, ó, em cima e embaixo, né? Simplifica por 2 aqui e aqui, vai ficar 1 aqui, 3 aqui. A gente vai obter 1/3. Então 1/3, essa segunda raiz. Tá? Beleza? Se você tentasse fazer por produto, daria a mesma coisa? Daria. Né? Mas eu prefiro fazer assim. Depois eu vou ver se eu resolvo algum exemplo por produto. Deixa-me ver. Tá bom aqui. Deixa eu apagar agora esse aqui. Acho que o espaço que está no outro lado ali dá para fechar ele. Tá? Então se não copiou, pausa aí, copia. Né? Então na letra D. Na letra D a gente tem, ó,
Coloquei alguns exemplos mais peculiares, tá, gente? Ó, agora a gente começa a dificultar um pouquinho. A gente tem, ó, menos x ao quadrado mais 3 sobre 2x mais 1. Isso aqui tudo é igual a zero. Aí eu te pergunto, trabalhar com a fração vai ser complicado, não vai? Ah, Eugênio, vai. Galera, o que você pode fazer aqui? Como esse outro lado da igualdade aqui é zero, você pode simplesmente multiplicar essa equação por 2. Por que eu multiplico ela por 2, Eugênio? Porque olha só, se eu multiplico essa equação por 2, vai passar por 2 aqui, ó. 2 vezes o menos x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado, né? Agora, se eu multiplico 3 meio por 2, é a mesma coisa que eu multiplicar, ó, o 3 por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu meio que vou cortar o 2 de baixo com esse 2 que está multiplicando. Tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Vai cortar, tá? Então, na verdade, vai simplificar, né? O termo correto é simplificar, né? Vai ficar menos 2x ao quadrado mais 3x, 2 vezes o 1 dá 2. Agora basta a gente resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Ficou num formato mais legal. Então, galera, sempre que tu tiver uma fração, tu pode utilizar esse artifício, se for uma equação no caso, tá? Se for uma equação, tu pode usar isso sem problema, beleza? Então vamos resolver isso aqui, vamos? Então vamos lá, diretão, gente. O delta, no caso, vale 9. 9 menos 4 vezes o menos 2 vezes, no caso, o 2, né? Então, vamos lá, o delta vai ser igual a 9, vamos lá, menos, olha só, 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 8 vezes 2 dá menos 16, então, ver se eu não fiz cagada, 4 vezes menos 2, menos 8, vezes 2, menos 16. Galera, eu tô conferindo aqui porque já tá de madrugada, tô cansado, velho. Além de estar gravando o curso de vocês, estou gravando os outros também, né? Tem coisa da faculdade para fazer, muita coisa ainda. Vamos lá. Isso aqui vai dar, no caso, ó, 25. Tá? Bom, agora aquela coisa que a gente já sabe, eu vou apagar aqui um pouco para não ficar embolado. Vou apagar essa parte de cá, porque senão vai ficar embolado. Eu não gosto de coisa embolada, gente. Eu sou extremamente organizado. Beleza, vamos fazer aqui então a fórmula de Bhaskara agora. A gente tem aqui o x, no caso, sendo igual a menos o b, né? Então a gente vai ter menos o 3, mais ou menos a raiz de 25, né? Que é a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. O a, no caso, vale menos 2. Então 2 vezes menos 2, no caso, vale menos 4, né? Então a gente vai ter algo assim. A gente vai ter, ó, deixa eu arrumar aqui. Olha só, então a gente vai ter uma raiz x1 ou uma raiz x2. A gente sabe que a raiz de 25, no caso, é 5, né? Então a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter... Opa, deixa eu arrumar aqui, galera, porque usar o mouse, querendo ou não, ele é meio chato às vezes. Então, ó, a gente vai ter menos 3 mais 5 dividido por menos 4. Essa aqui é a primeira opção, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, menos 3 mais 5 dá 2 positivo, né? 2 positivo. Brasil. 2 dividido por menos 4. Galera, aqui a gente tem uma divisão de sinais diferentes, então o resultado tem que ser negativo, tá? Então você tem positivo dividido por negativo, vai dar negativo. Vamos lá. 2 dividido por 4 você pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 1 aqui e 2 aqui, tá? Então aqui vai ficar menos 1 meio. Tá? Então essa é a primeira raiz que a gente tem. Agora vamos para a segunda raiz aqui, x2 que a gente fala, né? Isso, gente. x2, vamos lá para o x2. Então a gente vai ter menos 3, menos 5, dividido por menos o 4. Brasil. A gente vai ter aqui o seguinte, menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Você tem uma dívida de R$3, você vai lá e arruma outra dívida de 5. Você fica com uma dívida no total de 8. Vamos lá. Agora olha isso aqui, divisão de sinais iguais, resultado positivo. Não precisa colocar no caso. Olha só, 8 dividido por 4 dá 2. Tá aí, ó. Matamos mais uma questãozinha. Beleza, gente? Lembrando que você poderia ter utilizado lá soma e produto e tal, mas eu gosto de utilizar delta e Bhaskara, né? É costume, né? E quando você for estudar outras matérias, você vai ver que delta e Bhaskara vai ser muito mais útil, tá? Principalmente quando você for ter que mexer com número complexo, mexer com trigonometria, a parte de delta e Bhaskara vai ser muito mais prática para você, tá? Então vamos lá.
Agora a gente tem aqui, ó, a letra E. Vamos fazer a letra E também? Vamos. Então, vamos lá. Na letra E a gente tem o seguinte. A gente tem, ó, x ao quadrado menos raiz de 2x mais 1/2. Aí você já deve ter colado as placas, né? Eugênio, como é que eu resolvo isso? Fica tranquilo que eu vou dar o bizu pra ti. Fica tranquilo. Então vamos lá. Primeiramente vamos fazer aqui o delta, né? Vamos fazer o delta. O delta no caso é o b ao quadrado. No caso vai ser menos raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes o 1, que no caso é o A, vezes 1/2, que no caso é o C. Beleza. O delta no caso vai ser igual a menos raiz de 2 ao quadrado vai ser o seguinte. Isso aí vai dar raiz de 4. Raiz de 4 no caso é 2. Beleza. Vamos lá. 2 menos 4 vezes 1, 4. Multiplicado por 1/2 vai ser 4 dividido por 2, que dá 2. Então o teu delta aqui ele vai ser igual a 0. Beleza? Show. Vamos lá então. Agora olha só. Agora vamos escrever isso aqui. Vamos escrever na fórmula de Bhaskara agora. Vamos lá. X vai ser igual a menos. O B no caso vale menos raiz de 2. Tá? Isso aqui mais ou menos a raiz de delta, que no caso é a raiz de 0, a gente coloca apenas por convenção, dividido por 2 vezes o A, que no caso vale 1, então 2. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter basicamente o seguinte, menos raiz de 2 dividido por 2. Basicamente, essa vai ser a raiz, a gente vai ter uma raiz única no caso. Já vou falar para vocês a relação do delta com as raízes, tá? Mas acredito que vocês saibam, né? Mas olha só, quando a gente tem um delta maior do que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Quando o delta ele é maior do que zero, né, foi o que eu acabei de falar, né? Quando o delta é maior do que zero, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. E quando o delta é menor do que zero, a gente não vai ter raízes reais, tá? Acredito que vocês saibam disso, por isso que eu não falei, mas depois eu faço um quadrozinho explicando, tá? Agora vamos resolver essas daqui, galera. Essas daqui são as mais simples, tá? Tu nem precisa utilizar delta e Bhaskara nesse caso aqui, porque a gente tem aqui a equação incompleta. Olha só, letra F, ó, vamos fazer a letra F. Letra F, a gente tem o seguinte, a gente tem, ó, x ao quadrado menos 36. Isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza, Eugênio. Esse 36 ele está negativo, não tá? Passa para cá trocando o sinal. Beleza, vou ter então é o seguinte, x ao quadrado igual a 36. Beleza, o que eu faço aqui, Eugênio? Você vai fazer o seguinte, você vai passar esse sinal para cá. Como a gente tem um expoente aqui, esse expoente vira uma raiz. E como o expoente no caso é 2, vai ser uma raiz de índice 2. A gente vai ter então mais ou menos a raiz de 36. Né? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter x igual a mais ou menos, né, a raiz de 36, que no caso vale 6. Então essa é a solução do meu problema, tá? Então a raiz é mais 6 ou menos 6, tá? Se a gente faz menos 6 ao quadrado, vai dar 36. Por quê, Eugênio? Olha só, a gente tem uma multiplicação de sinais iguais. Menos 6 vezes menos 6. Né? Multiplicação de sinais iguais, o resultado tem que ser positivo. Então, 6 vezes 6, 36. Tá? Beleza? Show de bola. Agora vamos fazer a letra G. Galera, a letra G é o pulo do gato para essa aula aqui, tá? Letra G a gente tem o seguinte, a gente tem x ao quadrado mais 16 maior do que zero. Opa, maior não, igual a zero, né? Eugênio, tem que isolar esse x, não tem? Tem. Então você vai ter o seguinte, que o x ao quadrado, no caso, é igual a menos 16. Aí olha só, a gente teria que fazer o seguinte, extrair a raiz quadrada de menos 16. No entanto, no conjunto dos reais não existe raiz de número negativo. Certo? Então, olha só, a solução no caso aqui, ó, seria conjunto vazio, tá? Por quê, Eugênio? Olha só, se eu tenho um radical e eu tenho um índice n, e esse n é um índice par, o radicando, que eu vou chamar, por exemplo, de gama, tem que ser um número positivo.
tá? Então esse gama, se o índice é par, ele tem que ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. Ou seja, não existe raiz de número negativo, tá? Se o índice for par. Beleza? Show! Então, ó, fica atento a isso daí, tá? Porque se der algo assim, não vai ter raiz, tá? Real não, tá? Quando vocês forem estudar números complexos, vocês vão ver que existem raízes complexas, né? Vai ter lá a unidade imaginária, mas não vem o caso eu ficar aprofundando isso para vocês, tá? Agora vamos para esse último exemplo aqui, ó, que ele é bem tranquilinho, tá? Ó, letra H, né, pra gente encerrar essa aula. Depois eu vou fazer um quadrozinho ali pra gente trabalhar com isso, tá? Então olha só, a gente tem o seguinte, ó, x ao quadrado mais 3x igual a zero. Beleza, Eugênio, como é que eu faço? Galera, esse primeiro caso que a gente viu é um caso de equação incompleta, né? Olha só, como a gente sabe aqui, ó, eu falei para vocês que nesse caso aqui, ó, o b ele é igual a zero, né? O b ele não aparece, porque ó, o b é zero, zero multiplicando x vai dar zero, tá? Aqui é o contrário, aqui o b no caso aparece, o a também vale 1, ó. Agora o c no caso aqui vale zero, tá? Então, galera, esse tipo de equação a gente dá o nome de equação incompleta do segundo grau. Tá? São equações que faltam o B ou o C. Eugênio, pode faltar o A? Não, porque se faltar o A não vai ser uma função do segundo grau, não vai ser uma equação do segundo grau, beleza? O A é o coeficiente que faça com que a função seja do segundo grau, tá? Se ele for zero, não vai ser do segundo grau. Brasil? Expliquei isso na primeira aula. Como é que eu resolvo isso aqui, Eugênio? Galera, posso usar a DT básica, Eugênio? Pode. Sem problema algum, mas não tem necessidade disso. Galera, presta atenção. Qual o termo que é comum aos dois monômios que aparecem? Monômios, Eugênio. Galera, vou falar de maneira simples. Qual o termo que aparece nos dois termos aqui? Eugênio, não sei. Galera, olha só. X ao quadrado é o mesmo que x multiplicado por x. A gente vai ver isso lá em potenciação, propriedades, tá? Beleza. Então, o x aparece aqui e aparece aqui também. Então, a gente pode colocar esse x em evidência, né? Então, beleza, x em evidência. X vezes quanto dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes quanto dá 3x? X vezes 3. Então, mais 3 aqui. Então, beleza, gente. Agora o que a gente faz? Bom, com esse produto dá zero, ou essa soma aqui é igual a zero, ou esse x é igual a zero. Então, para a gente determinar as raízes é fácil. Você faz x mais 3 igual a zero. Esse 3 está positivo, passa para lá trocando sinal. Então, você vai ter que o x, no caso, ele é igual a menos 3. Então, a gente pode dizer que a raiz x1, no caso, é menos 3. E a raiz x2, no caso, é x igual a zero. Beleza? Bom, galera, agora o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um esquema prático para vocês acerca de delta e o gráfico, tá? Vai ficar um pouquinho longo? Vai. Mas vai ser importante para ti, então não perde tempo. Copia isso daí tudo, o que te gerou dúvida aí, depois tu pergunta no grupo dos alunos lá, que eu vou te responder na boa, tá? Mas não esquece desses bisus que eu passei, tá? Vou apagar aqui agora. Agora a gente vai trabalhar com o gráfico. Galera, eu vou ter que pausar o vídeo aqui por um momento. Depois que eu despausar aqui, já vai aparecer para vocês aqui, ó, tudo montado, tá? Porque se eu montar todos os esquemas de gráficos durante a aula vai demorar muito tempo, né? Às vezes eu demoro, sei lá, 15 minutos para montar um esquema de aula. Então, o que eu vou fazer? Vou pausar aqui, quando vocês retornarem, quando eu retornar, no caso, vai ter tudo pronto. Brasil? Beleza, galera, já está esquematizado aí para vocês. Agora a gente vai falar acerca do delta e a sua relação com o gráfico, certo? Bom, galera, o que eu vou fazer? Eu vou apenas digitar, eu quero que vocês copiem isso, tá? Não vou tentar escrever aqui, porque olha só, vai poluir muito nosso esquema aqui. Mas olha só, a gente sabe o seguinte, que quando o delta ele é positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes, ou seja, distintas, certo? E quando o delta é igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. Ou a gente pode dizer que a gente tem uma raiz dupla, né? Mas o mais recomendado é tu dizer o seguinte, que quando o delta é igual a zero, tu tem duas raízes iguais, tá? Tu não tem uma raiz só não, tu tem duas iguais. Brasil? E quando o delta é menor do que zero, a gente não vai ter raízes reais, mas sim raízes complexas, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, um esquema mostrando graficamente o que isso quer dizer. Olha só, galera. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, nesses dois primeiros aqui, eu vou analisar assim, ó, aqui, assim, assim, depois assim, assim, depois assim, assim, tá? Brasil? Vamos lá.
Nesse primeiro exemplo que eu vou chamar de exemplo 1, que eu nem escrevi, ó, que incompetência, nem escrevi, olha só. Nesse primeiro exemplo, a gente nota o seguinte: a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, a gente tem aqui, primeira informação, o A, no caso, é maior do que zero. Beleza, primeira informação importante para a gente, tá? Bom, Brasil. Agora, olha só. O delta, no caso, como eu falei, se ele for positivo, o gráfico ele vai ter, a função vai ter duas raízes reais distintas, né? A equação vai ter duas raízes reais distintas. Olha só, eu falei para vocês no início da aula que as raízes são basicamente os pontos em que a parábola vai cortar o eixo x, certo? E olha só, nota que a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Significa que essa equação tem duas raízes. E essas duas raízes são reais e são distintas. Então, nesse caso, a gente conclui que o delta também é maior que zero. Tá? Olha só, a gente tem duas raízes, e essas duas raízes são reais e são distintas. Beleza? O mesmo vale para cá. A gente tem duas raízes x1 e x2, né? As duas raízes são reais e são distintas. Então, delta aqui é maior que zero também. Tá? E o A, Eugênio? O A é negativo. Tá? Beleza? Se a gente quisesse pensar nos outros coeficientes, também dá para pensar. O C aqui seria positivo, aqui também. Aqui o B seria positivo, aqui negativo. Tá? Mas não vamos entrar muito nesse mérito, não. Vamos pensar só no A e no delta. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, galera, a gente tem ó, o seguinte. Concavidade da parábola voltada para cima, então A é maior do que zero. Tá? Primeira informação importante para a gente. Tá. Agora, olha só. Nota o seguinte, que a parábola corta o eixo x em um único ponto. Então, significa o seguinte... Significa que essa função, que essa equação tem duas raízes iguais, ou uma raiz dupla, né? Então, nesse caso, quando a gente tem o gráfico cortando o eixo x em um único ponto, significa que a gente tem duas raízes iguais, então a gente tem delta igual a zero. Tá? Isso daí é uma análise que vem lá de função de segundo grau, na verdade de equação de segundo grau, né? Mas a gente está aplicando aqui a função, tá? Aqui, ó, mesma coisa, a gente tem aqui, ó, duas raízes iguais. Então, aqui, ó, a gente sabe que o A aqui vai ser menor do que zero, né? Porque a concavidade está voltando para baixo. Né? E o delta aqui, ó, vai ser igual a zero. Tá? Então, galera, guarda assim. Se o gráfico toca o eixo x em 2 pontos, significa que o delta é maior do que zero. Se o gráfico toca o eixo x em um único ponto, significa que o delta é igual a zero. Agora, se o gráfico não toca o eixo x, significa que o delta é menor do que zero. Tá? Nesse caso aqui, galera, a gente tem raízes complexas. Então, ó, se o delta... Aqui a gente tem que o A é maior que zero, aqui a gente tem que o A é menor do que zero, tá? Mas isso aqui não vai fazer tanta diferença. Tá? Nesse caso aqui, galera, o delta ele vai ser menor do que zero. Por quê, Eugênio? O gráfico não toca o eixo x. Sempre que isso acontece, o nosso delta ele é menor do que zero. Tá? Então, guarda assim. Se o gráfico toca o eixo x em 2 pontos, delta positivo. Se o gráfico toca o eixo x em um único ponto, delta igual a zero. Agora, se o gráfico não toca o eixo x em nenhum ponto, significa que o delta é menor do que zero. Tranquilo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e, sobretudo, entendido. Né? Qualquer dúvida que vocês tenham, basta mandar lá no grupo dos alunos que a gente vai responder vocês. Tá? A gente tem toda uma equipe para assessorar vocês nessa parte aí, nessa caminhada de vocês rumo à aprovação no PISME. Né? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo, entendido. É isso. Valeu. Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão e foco na aprovação. Tamo juntão.